Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Tá gravando, molecada, porque a gente tá de volta aqui com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos falar aqui sobre um dos filmes mais aguardados do ano, minha gente. Eu tô falando de Um Lugar Silencioso, parte 2, sequência do primeiro filme lá de 2018, que foi um sucesso absoluto de público e crítica, chegando inclusive a faturar quase $500 milhão nas bilheterias. E para me acompanhar nesse retorno do Senta que lá vem spoiler às telonas, temos aqui o oráculo da sétima arte, Rodrigo Nonato da Cunha. Cunha, é verdade que na sala que você assistiu o filme, estava tudo tão silencioso, mas tão silencioso, que quando você soltou um punzinho, assustou meia sala de cinema? E aí, pessoal, todo mundo bem? Que pum que, rapaz? Meu, tava mas tão tenso que não passava nem Wi-Fi. Quanto mais pum, você tá maluco? Temos aqui também o nosso samurai do entretenimento, o silencioso e sorrateiro Rafinha Prada. Rafa, nós sabemos que a lei de Murphy funciona, mas e a lei de Cillian Murphy? Podemos dizer que ela também é infalível? Fala, Sansa, tudo bem? E aí, queridos? É tão infalível quanto, Sansa. Quem acompanhou o Lugar Silencioso 2, com certeza vai confiar nessa nossa teoria. É infalível a lei de Cillian Murphy. Para a alegria das crianças que acompanham esse podcast, especialmente a Mariana, sua fã número 1, temos a volta dele, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, será que foi a convivência com Dwight Schrute e Michael Scott que tornaram John Krasinski um cineasta tão criativo e talentoso, cara? Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu acho que aquelas aberturas de The Office e as pegadinhas que o Jim fazia com o Dwight devem ter deixado o Krasinski inspirado mesmo. Que saudade do The Office, né, gente? Olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui em Um Lugar Silencioso 2, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklbs.com.br, siga a gente no Instagram, em seu agregador de podcasts favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Olha, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos presentes em todos os agregadores de podcast e vamos adorar saber a sua opinião sobre este e muitos outros filmes e séries. Certo, dona Miloca? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta que lá vem spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão. Solta o trailer aí pra gente, Norbinha, mas ó, sem fazer muito alarde, senão o bicho pega. I don't know why you came all the way up here. There's nothing left. There are people out there. People worth saving. Most people had finally given up hope. Muito bem pimpolhado. Olha, depois de ser adiado por conta da pandemia inúmeras vezes, a exemplo do que rolou com Viúva Negra, enfim, Lugar Silencioso Parte 2, chegou aos cinemas no último dia 22 de julho. O enredo é semelhante ao do primeiro filme. Temos a volta da família Abbott, ou o que sobrou dela, enfrentando os terrores do mundo exterior enquanto luta por sua sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam através do som não são as únicas ameaças em seu caminho. Tanto o roteiro quanto a direção ficam nas mãos de John Krasinski, o nosso eterno Jim Halpert, lá de The Office, que vem mostrando uma mão muito boa para o suspense e para o terror. E bem, antes da gente partir para a recepção de público e crítica, vale falarmos aqui um pouquinho do elenco pequeno, porém bastante eficiente
de Um Lugar Silencioso 2, né, Rafinha? É verdade, Sancinha. Temos aqui mais uma prova de que nem sempre quantidade quer dizer qualidade, que diga Apple TV Plus, né? Elenco enxuto aqui e muitíssimo entrosado. Começamos com a esposa de John Krasinski, a versátil e belíssima Emily Blunt, lá de No Limite da Manhã, Sicário e A Garota do Trem, que aqui faz a mãe badass Evelyn Abbott. Temos também seus dois filhos, Marcus e Regan Abbott, interpretados pelos excelentes atores juvenis Noah Jupe, de Ford vs Ferraris e Honey Boy, e Millie Simons, do thriller Sem Fôlego, e que fez apenas o seu segundo papel no primeiro Um Lugar Silencioso. Temos ainda também uma participação especialíssima de Digimon Hounsou, que disputou o Oscar 2 vezes por Diamante de Sangue e Terras de Sonhos. E fechamos, obviamente, não podia deixar de faltar, né, Sancinha? Cillian Murphy, que esteve em filmaços como Batman Cavaleiro das Trevas, Extermínio, Inception e Dunkirk, mas ficou famoso mesmo pelo seu Thomas Shelby, lá da excelente série Peaky Blinders. Aqui, em Um Lugar Silencioso 2, ele interpreta Emmett, vizinho e amigo da família Abbott. E, minha gente, vamos dar aquela nossa tradicional passadinha pela recepção de público e crítica para saber o que os internets da vida têm achado de A Quiet Place 2. Conta aí pra gente, Cunha. Então, Rafa, antes da gente entrar aí nas notinhas da galera, eu trago até uma informação aqui bastante curiosa. O John Krasinski, ele precisou de pouco mais aí de 20 milhões de dólares para realizar tanto o primeiro quanto o segundo filme. E então, quando o Sansa, né, ele fala, aqui na abertura do programa, né, numa bilheteria global do primeiro filme, que chegou perto dos 500 milhões de dólares, a gente até pode dizer que essa franquia é um verdadeiro feito, né? Já é, com 2 filmes. Ainda mais quando comparada ao blockbuster aí recente, né, de temática semelhante lá da Amazon Prime, A Guerra do Amanhã, que falamos aqui no episódio 149, que custou 10 vezes mais. Mas vamos aí para a recepção, né, das notas aí desse Um Lugar Silencioso 2. No IMDb temos mais de 100 mil avaliações e a nota média de 7.4. No Metacritic, o Metascore está lá com 71 de 100. Já no Letterboxd, o filme conta aí com 3.7 de 5. Mas no Rotten Tomatoes, a coisa está nivelada por cima, né? Como costuma ser. O filme conta com a aprovação de 91% da crítica e 92% do público. Mas, vamos lá. Vamos falar realmente do que importa aqui, que é a opinião dessa nossa querida mesa do Senta Que Lá Vem Spoiler. O que vocês acharam, gente, dessa parte 2 do Um Lugar Silencioso? Eu acho que Um Lugar Silencioso 2 é uma dessas raras sequências que fazem jus ao original, né? Eu acho que o filme consegue manter a essência e, se não tem aquele mesmo frescor, consegue causar na gente assim, o dobro da tensão. Primeiro, porque a gente já conhece bem as regras daquele universo, e segundo, porque ele divide a nossa atenção em 3 núcleos, né? O triplo que a gente tinha para se preocupar no primeiro filme. Eu acho que o John Krasinski está com a direção mais refinada, e ele faz um negócio que eu gostei bastante nessa sequência, que é trabalhar com paralelos, né? Então a gente tem paralelos mais filosóficos, digamos assim, que nem pontes que levam para o futuro e para o passado. E dentro desse simbolismo é legal lembrar que eles mostram a cruz na ponte do primeiro filme, com fotos do Lee, o pai, do filho que morreu e com espaço para mais uma. Tem o paralelo do fogo em 2 momentos de salvação, e tem o paralelo dos 2 filhos no momento crucial do filme. Eu achei essa construção bem interessante. Eu acho que Um Lugar Silencioso continua sendo uma das experiências mais interessantes que o cinema tem para oferecer, e com um orçamento de 20 milhões de dólares é realmente um feito, cara. Eu acho que a Emily Blunt deve ter cobrado barato só porque é a esposa do diretor. É verdade, né, Marconi? Ainda mais porque ela é o elo, né, dessa sequência, se a gente comparar com o primeiro filme, né? Eu gostei muito também, Marcão. Eu não achei que fosse gostar, porque a gente sempre tem medo, né, do que vão fazer no segundo filme, na sequência. A chance de estragar é muito grande. Mas é impressionante como, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, como a sequência é sequência aqui. Você em 5 minutos está dentro do filme de novo, como se você não tivesse visto o primeiro filme há mais ou menos 1 ano e meio aí, né? Então eu gosto muito também, acho que funciona super bem sem o pai participando dessa sequência. O Sansa fala um negócio que eu acho muito legal, porque eles tiveram coragem de matar um dos principais personagens, e isso não desabou no filme, pelo contrário, né? Dá mais vontade de ver ainda, porque você quer saber o que vai acontecer. Eu acho que tem alguns momentos ali no meio pro fim, onde a gente questiona a inteligência de alguns personagens, né, assim, por algumas decisões tomadas. Mas eu acho que faz parte da construção, né, e até pela presença do Emmett, né, do novo personagem,
esses momentos precisavam ser construídos para ele poder fazer parte, né? Seja aquele momento no Rio, né? Seja aquele momento, enfim, do menino. Bom, tem alguns momentos que eu acho que talvez o Marcudo possa falar depois dessas escorregadelas aí, mas é uma boa sequência, uma boa surpresa, e acho que mantém sim o nível do primeiro. Eu acho legal a gente começar aqui falando do John Krasinski, né, cara? Eu sempre fico meio chocado como é que o Jim Halpert, lá de The Office, se tornou esse criador tão interessante, né? Porque o cara, ele é o roteirista, né? Ele atuou, ele era o protagonista do primeiro filme e é o diretor, e ele tem muita habilidade na direção, né? A capacidade dele de criar suspense a partir do silêncio, das criaturas, né? O distanciamento da câmera, os planos mais fechados, né? E depois, quando ele abre, né? E a gente começa a ganhar escala, o filme ganha escala. Eu acho o segundo filme uma continuação perfeita do primeiro filme, sabe? Perfeita, pouquíssimos defeitos. E realmente ele expande em alguns temas, como bem colocou aqui o Marcudo. Alguns pontos de Um Lugar Silencioso 2 começam a me lembrar um pouquinho de Lost, né? Do lado legal de Lost, né? Não daquele Lost da fase final, onde tudo vira uma tremenda de uma bagunça e você não sabe mais o que está acontecendo, né? É fumacinha para um lado, confusão para o outro, enfim. Mas é muito legal ver, né, que nesse segundo a gente, além dos monstros, a gente passa a ter os outros, né? Lembrando de Lost aí, e os filhos crescem, né? Então a gente deixa de ter crianças para ter aí adolescentes que podem fazer muito mais coisas, né? Inclusive proteger o irmãozinho menor, né? Que estava para nascer e agora já é um bebê que precisa ser protegido. E a gente tem a adição super importante do Cillian Murphy, né? O Rafinha trouxe aí um pouquinho da ficha do cara, mas é um baita de um ator, né? Eu acho que ele não deixa nada a desejar em relação ao John Krasinski. Acho até que eleva, como ator, ele eleva o segundo filme. Pau a pau com o primeiro filme, minhas expectativas estavam lá em cima e dessa vez, cara, a expectativa não foi a mãe da frustração, ela foi a mãe de um produto muito legal, muito bem resolvido e que me deixou, cara, sedento por mais continuações dessa franquia aí, que eu tô junto com o Marcudo, cara, uma das principais e mais interessantes franquias aí dos últimos anos. Cara, eu também tava com a expectativa lá em cima, né? Especialmente quando a gente começou a ver os reviews, né, que saíram de uma primeira leva aí de pessoas que foram convidadas para assistir aí antes da pandemia até. Então a gente começou a ver nota muito alta, enfim. O problema é que o peso, né, de uma sequência, quando você tem um primeiro filme que é muito bom, é grande, né, demais. E aí a gente acaba vendo aí, né, na história do cinema, vários filmes aí que tiveram sequência, que aí precisaram descaracterizar a personagem, né, abrindo mão aí de regras que já foram lá estabelecidas no primeiro filme, só para tornar ali tudo mais explosivo, né, tudo mais intenso. A gente está cansado de ver isso no cinema. E eu fiquei muito feliz de ver que não foi o caminho tomado aqui nessa produção, né? Poucas vezes eu acabei vendo uma sequência assim tão direta como essa, que manteve demais o DNA do primeiro filme. Eu acho que é uma verdadeira continuação de linhagem, né? A forma como tudo acontece ali. E foi muito legal observar exatamente esse mood, né, do primeiro filme. Mesmo trabalho de fotografia, sons, mesmos atores. A gente até vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Enfim, a gente tem aqui mais um belíssimo filme de jornada, né, com belíssimas paisagens. E o que mais me agradou foi esse, como o Marcão aqui falou, esse desdobramento de acontecimentos, né, essas jornadas em núcleos separados, né, que acontecem ali todos simultaneamente. Eu acho que esse acaba sendo um fator novo do filme em relação ao nível de tensão, né, quando você torna isso simultâneo, e aí o trabalho de edição ali, ele tem que ser muito bem feito, e eu acho que a gente teve isso aqui muito, muito bem construído, colaborou demais. E aí você soma, né, tudo isso, aí, a ampliação de escala de uma forma geral. Obrigado até Michael Bay, né, que é um dos produtores aqui, entende muito bem de escala. A gente tem novamente aqui um filme de terror que é irresistível, assim como foi o primeiro, e eu coloco ele como um dos melhores filmes do gênero aí do ano, né, mesmo ele não soando mais como algo novo, como foi o primeiro filme. Bom, molecada, a gente comentou lá no Senta Que Lá Vem Update, nosso podcast de dicas de streaming que fazemos com o pessoal lá do Update or Die, que essa é a sequência mais sequência, né, dos últimos tempos. Se não fosse aí o crescimento das crianças, a sensação é de que eles tinham filmado tudo junto lá em 2018 mesmo, né? E para muita gente, manter o mood do primeiro filme é um dos maiores triunfos aqui dessa parte 2. Mas eu vi gente por aí diminuindo bastante a nota com o argumento de que é um pouquinho mais do mesmo.
Como é que vocês enxergaram isso? Fala aí, Cunha. É como se o primeiro filme ele tivesse 3 horas de duração e tivesse sido apenas pausado, né? E aí depois continuado exatamente ali do mesmo ponto. Não fosse aquele prólogo de luxo que a gente tem nos primeiros minutos do filme, né? Mas há quem reclame, né, disso, especialmente da trama só parecida demais. Mas para mim, gente, o ponto é que essa é uma experiência de sobrevivência, né, centrada no drama familiar e não naquele mundo em si. Né? Então, tanto que, graças a Deus, né, o filme ele não tenta nem explicar de onde vieram os alienígenas. Né? Eu adoro isso. Né? Espero que a parte 3, até que vem aí, nem perca tempo com isso. Né? Me deixa imaginar, né? Me deixa focar naqueles personagens. Então, a gente sabe até que esse tipo de explicação, né, raramente deixa a história mais interessante. Né? De onde é que vieram os aliens? Geralmente nunca é algo tão convincente e acaba tirando o foco do filme em si. E aí eu quero continuar a ver o drama dessa família, né? Mas sempre mantendo esse equilíbrio entre o terror, o suspense e o drama, sem deixar que um sobreponha ao outro. Eu acho que esse é o segredo dessa franquia. Foi esse desequilíbrio, por exemplo, que estragou o Walking Dead, né? Que resolveu priorizar o drama acima de tudo. Ô Marcudo, e a gente falou na semana passada aqui de Loki, né? Da Marvel, terceira série aí da Marvel. E é engraçado, né? As pessoas reclamarem do mais do mesmo, porque a Marvel, há mais de 10 anos, vem fazendo mais do mesmo. A gente pode dizer isso, né? São 4 filmes dos Vingadores, muito parecidos entre si, né? A expansão do universo, apesar de ter alguns fatores novos, o DNA é muito parecido. Então, acho que não é um grande problema, né, Marcudo? Não é. E eu discordo desse mais do mesmo. Né? É claro que é o mesmo universo. O filme começa do mesmo ponto que o primeiro acabou. Mas como eu falei lá em cima, o John Krasinski, que é diretor e roteirista, ele consegue expandir isso não só em núcleos, mas também em sensações, né? E não tem outro mood para esse filme. É o mundo que o silêncio significa sobreviver. Então, o que restava para o John Krasinski era aprimorar a forma como ele trabalha com o silêncio. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Eu queria também aqui concordar com vocês com relação à entrada do Cillian Murphy. Eu acho que ele ajudou bastante nessa sequência. Já que não tinha mais o Lee, né, o personagem do Krasinski, eu acho que eles atribuem até uma hora meio exagerada de super-heroísmo para ele nessa sequência. O personagem do Cillian Murphy entrou muito bem com aquela personalidade dúbia dele, né, que vai daquele cara solitário e aparentemente sorrateiro até o Joe de The Last of Us, até a aparência lembra do Joe, né, The Last of Us tá em todas agora, quero só ver essa série da HBO. Mas, enfim, ele ajuda bastante na qualidade do filme. Cara, o ser humano é uma coisa estranha, né? Porque a gente viu tanto filme ruim da Netflix sendo lançado e com notas tão boas, né? Com críticas boas, como Guerra do Amanhã, por exemplo. E aí, quando sai uma sequência dessa, onde o Marcudo disse tudo. Cara, o universo é esse. As pessoas sobrevivem e vivem dentro deste universo. O que eles queriam? Que surgissem cientistas e criassem uma forma de você identificar, pô, vai acabar o filme, virar um Alien 2, um Alien 4, um Alien 12. Eu não acho que faça sentido, né? Eu acho do caralho essa sequência. Eu fiquei realmente surpreso porque o Sancinha tem essa frase maravilhosa, né? Que a expectativa é a mãe da frustração. Eu fui com o pé atrás, né? Porque a sequência, você fala, puta, se não for tão boa quanto a primeira, já pode acabar, né? Mas é tão boa que você quer ver a sequência do 3. E se bobear vai ter 4, 5, dá pra ter série depois. Dá pra contar muita história. De onde eles vêm, o que eles são, por que eles são assim. Né? Isso sim é interessante, né? Tem a parte do silêncio, que é uma enorme novidade, vai falar um pouco mais aqui. Mas é a mesma coisa, grandes merdas que é a mesma coisa, por isso que é legal. Né? Talvez, a gente pode falar agora já um pouco mais, né? Tem algumas decisões dos filhos que são bem questionáveis, mas faz parte do enredo, né? Como a hora que o menino sai de dentro do cofre por aí sozinho, com o pé machucado, investigar. Enfim, que eu acho que talvez seja questionável, mas isso faz parte do enredo e te faz ficar tenso também. Né? Esses sustos e esses medos são os mesmos do primeiro filme. E, porra, isso é ótimo. A sequência de que... o argumento de que a sequência é muito parecida com o primeiro, eu acho que nesse ponto é totalmente relevante. O medo é que é o legal nessa série, nesse filme, nessa sequência, né? Pra mim, essa história de que, não, é a mesma história do primeiro, cara, eu tô achando excelente. Que vem a parte 3, 4, 5. A gente precisa de filme bom. Não essas porcaria que a Netflix lança por aí de vez em quando. Eu acho que a gente precisa, Rafa, de filme bom e de filmes mais bem resolvidos, né? A gente fala tanto de edição, de duração, de filme com barriga, né, Cunha? E a gente tem aqui outro filme de 1h30,
super bem resolvido, que entrega o recado, conta a sua mensagem, cumpre todo o checklist possível para um segundo filme, que deve ser um intermediário para a chegada de um terceiro, expande o universo, traz tensão, ainda mantém o silêncio como protagonista e funciona perfeitamente bem, né, cara? Eu gosto particularmente muito da química da família, cara. Às vezes a gente tem uma dificuldade de comprar a química das famílias, né? A gente estava falando aqui de Guerra do Amanhã e tem aquele outro filme, como chama aquele outro filme que o Cunha adora? Greenland, lá da Prime Video, que o Cunha adora esse filme. Então, e a gente não gosta tanto assim, mas é difícil comprar a família, né? Você fala assim, puta, a relação da mãe, a criança tá deslocada, tá meio esquisito. Será que eles estavam juntos quando atuaram? E aqui é o contrário, né? É muito convincente a relação da mãe agora com os 3 filhos, né? Eram 3, perdeu 1, voltou a ser 3 porque nasceu o caçula, já não tem mais o marido, né? Então tudo funciona muito bem, tá tudo muito bem colocado. É claro que eles devem aproveitar o fato de ter marido e mulher na vida real entrosados, o John Krasinski com com a Emily Blunt, né? E eu concordo com o Rafa, de fato, pra gente caber nesse orçamento de 20 milhões, o cachê da Emily deve ter sido algo mais simbólico, acho que nos 2 filmes, imagino eu, né? Mas essa química é muito legal, cara. Eu esperava ver mais do mesmo. Assim como quando a gente vê um filme do Stallone, né, gente, em tantas franquias, o que a gente espera ver? Mais do mesmo, cara. A boquinha torta, ele tosco, uma luta, um drama mal feito, né? Uma coisa meio esquisita que a gente fala, puta, que saudade, né? É isso que eu quero ver no filme do Stallone. E para os outros fãs do Nicolas Cage, talvez também seja isso que esperem ver num filme do Nicolas Cage, né? Aqui, sim, é mais do mesmo. Amplia um pouquinho, joga super a favor. Sou fã dessa franquia, cara. E sobre essa questão da família, eu acho muito legal como eles se comunicam pela linguagem do sinal. Isso é uma vantagem que eles têm nesse mundo, né? Por causa da filha surda, a família inteira sabe falar, uma vantagem muito grande que eles têm. E também e além disso, expande também para a questão de eles descobriram como matar o bicho, eles têm um esquema bem azeitadinho, né? Eles matam, o Cillian Murphy fica até impressionado, né? Quando eles conseguem matar aquele bicho naquela situação, com o moleque com o pé preso, aquela coisa toda, é bem legal mesmo a química deles. Parece um exército bem entrosado, né, Marco? A filhinha liga o barulho do som, a mãe monta logo a shotgun e tira na cabeça, velho. É sensacional, né? Acho que, assim, esse entrosamento, a Emily Blunt tá sensacional também, né? Que baita atriz, né, velho? Que puta atriz. Ela dá uma cola muito legal pra todo mundo. Mas acho que pra mim, Sansa, Cunha, Marcudo, os efeitos visuais dos 2 filmes, né, Lugar Silencioso, são muito, muito bons. São sensacionais, né? E é interessante a gente notar aqui que a grande tensão dos filmes não é exatamente o bicho, né, a criatura, o monstro em si, e sim o que elas fazem, né, que é como se o silêncio precedesse o esporro, como diria o Rapa aqui, né. No mundo tão barulhento, nossa, como é barulhento o nosso mundo hoje em dia, né, não deixa de ser interessante que o protagonista de um filme de suspense, de terror, basta o silêncio, né. Interessante, né, essa filosofia, talvez que o Marcudo possa falar um pouco mais até, trouxe no começo do episódio. Eu falei antes sobre como o John Krasinski aprimorou a direção dele, e isso vale para a questão do silêncio, né? É impressionante o tanto de coisa que acontece no filme sem nenhuma palavra ser dita e com os personagens se esforçando para não fazer nenhum barulho. Isso porque tem muitos momentos que ele realmente força os personagens a fazer barulho pra caramba, né? Eu gostei de o filme ter começado pelo primeiro dia da invasão, quando tudo ainda era normal, e porque tem aquela mixagem de som que faz questão de enfatizar várias coisas mundanas, né, como a sola do sapato batendo no chão, o rádio do carro, o cachorro respirando, até chegar naquela multidão, naquele jogo de beisebol, né. E dentro desse contexto, eu gostei bastante do protagonismo que o filme dá para a filha deles, né. Ela é o nosso principal elo com aquele mundo, inclusive em vários momentos o áudio que a gente recebe é o áudio subjetivo dela, ou exatamente a falta de áudio, né, porque ela é surda. Isso é muito legal naquele começo, quando o caos está estourando pela primeira vez, que é por meio dela que a gente começa a adentrar no silêncio que vai acabar dominando aquele mundo. Foi muito legal o Marcão ter falado aí do início desse filme, né, desse prelúdio aí que a gente tem. Que belíssimo plano sequência, né, gente, que a gente vê ali. É muito, muito bem feito. Ali em minutos você já está dentro do filme. Então é muito legal. Mas sobre essa questão do silêncio em si, né, é interessante a gente falar sobre esse fator silêncio nesse filme, especialmente levando em consideração que ele possui 3 vezes o número de diálogos comparado com o original, né, segundo um artigo que eu li lá na IndieWire.
Então isso é interessante, a gente não percebe isso. Mas muito do que mantém o contraste aí de silêncio e barulho nesse filme atende pelo nome aí do Marco Beltrami. Né? O cara é especialista em filmes desse gênero aí de suspense e terror, foi parceiro do Wes Craven em quase todos os filmes dele. E o que eu mais gosto nesse filme são esses momentos onde a gente não tem ali a trilha sonora acompanhando a cena, né? Porque você sabe, né? Quando você sabe que o barulho ele vai vir, mas não sabe quando. E aí fica esse jogo, né, de som e silêncio. Então é isso que traz ali um grande suspense. Agora, sobre os CGIs dos aliens, eles estão realmente ali muito bem feitos, né? Mas eu achei também que são todos muito parecidos com monstros de outros filmes que a gente já viu, sabe? Esses, sei lá, eles parecem muito até o Demogorgon que a gente viu em Stranger Things há pouco tempo. Então, eu vejo que mais ou menos desde 2008, quando a gente viu aí as criaturas lá de Cloverfield, quando tudo começou a soar muito parecido, né? Então, com a mesma estrutura de corpo, esses monstros, mesmos braços longos, aquele corpo magro, formato de boca muito parecido. E eu acho que isso acontece por conta dessas bibliotecas aí pré-renderizadas, né, de modelos que já existem nessas engines, né, que criam esses CGIs, que aí acabam aí criando os mesmos monstros, né? Tudo por conta de otimização aí do processo de produção, né? Que obriga aí menos, né, de seus criadores, né, que esses caras precisam imaginar criaturas. Você tem ali modelos que você vai selecionando, né, nessas bibliotecas, e aí você não tem tanta criação, né, como a gente via muito nos animatronics ali da década de 90, até Jurassic Park, né, que revolucionou muito isso, tinha muito CGI com animatronic, tinha muita imaginação naquela história. O Cunha, achei legal você trazer o exemplo de Jurassic Park, cara, porque pelo menos os filmes lá dos anos 90 trabalhavam bem o silêncio também, cara. Esse silêncio que precede o esporro, que o Rafa falou aí, criava uma tensão enorme, né? Outra coisa que eu acho interessante e que diz muito respeito ao orçamento, né? Se a gente vai lá em Guerra do Amanhã e vê que o filme custou 220 milhões, mais de 10 vezes o que custou esse aqui, é porque a gente tem as criaturas e os CGIs na tela uma parte considerável do filme, né? Eles são de fato protagonistas. E aqui não, o silêncio e a tensão são os protagonistas e as criaturas aparecem num espaço de tempo bastante reduzido, né? O que faz a gente esperar por elas. Caramba, quando elas vão aparecer? Como é que vai ser, né? Qual que é esse momento? São poucos os momentos, né? Um dos momentos mais tensos do filme, inclusive, praticamente nem envolve criaturas, né? É quando vão aparecer os outros, vamos colocar assim, né? Naquela cena da ponte marcante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito. Eu gosto bastante porque dá para fazer uma alusão direta, né? Dá para fazer uma conexão direta com Peaky Blinders e com o protagonista, né, do Cillian Murphy, e que aqui eu acho que até foi, de certa forma, um fanservice, né? Para mim funcionou muito bem. Mas o Marcudo tem um ponto muito interessante aí mesmo, que a gente acaba fazendo a conexão, a porta de entrada para o entendimento de todo esse rolê e da dinâmica da família é a filha, né, surda, que com a linguagem dos sinais vai encontrar formas de arrebentar com esses monstros, que é a principal linha de argumentação do filme, né? Eles vão reagir a som, eles não enxergam, né? Então é o som que vai atraí-los e que vai detonar com eles também. E eu espero que tanto o Cillian Murphy quanto a Millicent Simmonds voltem, né? Porque o silêncio, além de ser o grande protagonista dessa franquia, é também um motivo, para mim, do melhor bonding que tem no filme, que é justamente entre o Emmett e a Regan Abbott, né? Porque quando ele vai atrás dela, a pedido da Emily Blunt ou da Evelyn Abbott, né, para salvar a filha, o silêncio já é ensurdecedor no filme. Mas a hora que ela perde o aparelho dela, é que vem o silêncio de verdade no filme. Ou seja, nós temos um outro nível de silêncio no filme ainda, quando ela perde o aparelho. E ela fica desesperada, porque é como se ela vivesse num silêncio de verdade, então. Porque ela perdeu o aparelho. E o Emmett ajuda ela a encontrar, ela volta a ouvir, e mais pra frente, né, quando eles estão dentro da água, ele salva novamente o aparelho dela, salvando dentro da boca, né. Esse bonde, e é o silêncio que junta os dois, né, porque ele passa a entender pelo lado dela também, porque ela é surda, né. Então o silêncio aqui é o grande protagonista. Eu tô um pouco com Cunha com relação aos monstros, dá uma certa irritação. Irritação não é a palavra, né? Mas não tem mais o fator surpresa, né? Eles são todos iguais mesmo. Deve ter algum tipo de contrato aí com o molde do cara que desenhou o monstro. Ele deve estar ganhando horrores de dinheiro, esse cara, velho, porque ele faz todos os monstros, são todos iguais. Ô Marcudo, mas em defesa de Um Lugar Silencioso, o Guerra do Amanhã veio depois
das criaturas do Lugar Silencioso. Tem que ver quem copiou quem aí, né, meu? É verdade, veio depois e no programa a gente elogiou os monstros de Lugar Silencioso. O que eu gosto neles é o design do ouvido, né, cara? Nesse filme, no primeiro filme tem um close bem, no final, bem em cima, mas nesse tem uma passadinha só. Mas eu acho legal, cara. Eu achei legal essa ideia de um monstro que é impenetrável, né? E a menina conseguiu encontrar a solução. Tá bem, molecada. Olha, a parte 2 mal saiu e já temos confirmada a terceira parte da franquia, né? Que tem, inclusive, data de estreia confirmada pela Paramount. 31 de março de 2023, minha gente. O que sabemos é que o novo filme não terá a família Abbott como protagonista, nem John Krasinski como roteirista e diretor. Quem assume aqui é Jeff Nichols, responsável pelos ótimos filmes O Abrigo, Loving, Midnight Special e Amor Bandido ou Mud, aquele que tem o Matthew McConaughey meio empoeirado no pôster segurando uma arma, não sei se vocês vão lembrar. E aí, minha gente, o que esperar dessa sequência? Vocês acham que a franquia tem fôlego para ganhar ainda mais filmes? Eu acho que tem, né, Sansa? Tem um plot twist no final ali com relação à água, né? Que os monstros não podem passar pela água, eles não conseguem e tal. Tem a ilha, tem os outros, né? E tem de novo, né, não podemos deixar de falar de novo aqui da Regan Abbott e do Emmett, que tem um baita de um bonde nesse filme. Eu acho que pode ser um belo de uma terceira sequência aqui. E tem espaço, eu acho. Acho que dá para contar outras histórias, dá para evoluir no personagem da Millie Simons, que ela vai crescer mais, né? Porque o próximo é só 2023, são daqui a 2 anos. Ela é uma baita atriz, ela vai estar melhor ainda, eu acho. E ainda mais entrosada com o Emmett, né? Ou o Cillian Murphy. Tem muito espaço, Sansa. E eu torço para que além de ter uma terceira sequência, que a gente tenha uma minissérie também na Netflix, e depois que a gente tenha um documentário sobre o silêncio, e a gente tenha vários produtos sobre esse filme, porque é muito bom. O Cunha, a gente falando no grupo, eu lembro de você falar que caberia, né, o nosso The Rock na parte 3. É verdade isso, cara? Absolutamente, claro que não. Imagina o The Rock nesse filme, né, cara? Imagina o The Rock fazendo silêncio. Eu não consigo nem imaginar, cara, sabe? Não me vem essa imagem aqui. Mas esse ponto aí que foi levantado aqui, né, sobre a gente não ter o Krasinski no próximo filme, nem mesmo a família Abbott, né? Eu acho que esse pode ser o maior trunfo, gente, né? Pois eu acho que eles vão poder desenvolver aí melhor os outros núcleos, né? Que começaram a ser pincelados aí nesse segundo filme. Então, acho que num suposto quarto filme a gente pode até ver uma religação dessa família Abbott que a gente tem aqui com esse núcleo que pode ser desenvolvido aí na parte 3. Então, de novo, o segredo aqui é o drama familiar que a gente vai continuar tendo aí como plano de fundo, né? E enquanto mantiver aí o suspense, terror e drama, né? Todos eles caminhando juntos ali, sem sobreposição, vai ter muito pano pra manga aí pra ter sequência. E tô muito com o Rafa. Eu acho que, uma série aqui cairia muito bem. Mas eu fico de novo com medo, né? Quando a gente tá falando de drama junto aqui com terror, eu fico lembrando de Walking Dead, de tudo que aconteceu aqui, sabe? Uma fórmula que dá muito certo, a Hollywood querendo esticar. Então eu não sei, sabe? Mas enquanto o Krasinski estiver lá também na produção, eu acho que a gente tá um pouco seguro aí. Se bem que tem o Michael Bay lá também, né? Eu não sei se vai ter sobreposição dos dois em algum momento também. E pra você, Marcudo, manda mais que tá pouco ou já deu o que tinha que dar? Eu fico receoso com essa terceira parte. Eu acho preocupante não ter o Krasinski, porque a franquia dele, a ideia dele, toda a construção desse universo é dele. Então, por mais que o Jeff Nichols seja bom diretor, eu não consigo imaginar uma parte 3 sendo feita por ele. Eu acho que a história da família Abbott parece que já está encaminhada, né? Acho que um filme novo com ele seria só para matar personagens. Mas, de fato, o universo é grande, dá para trabalhar com outras frentes. E eu tô com o Cunha nessa. Eu só torço para não cair no mesmo erro de The Walking Dead, que tem trocentos derivados, e todos parecem que são a mesma coisa com personagens diferentes, né? Acho que esse é o grande desafio desse terceiro filme. Bom, por falar em desafio, nosso desafio agora é dar as notinhas, minha gente. Vamos lá, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para A Quiet Place 2 ou Um Lugar Silencioso, parte 2? Fala aí, Rafa. Sansa, eu vou manter a coerência de sempre e vou dar uma nota boa. O único porém ou senão que tem aqui, para mim, são essas decisões questionáveis de uma ou outra vez de alguns dos personagens, que poderia ser um pouquinho mais inteligente, porque o filme é inteligente. Mas tudo bem, a gente deixa passar, tira umas poltroninhas aí
E eu dou 84 poltronas amarelas para Um Lugar Silencioso 2. Eu tô com o Rafa, eu acho que o filme é muito bem dirigido, a tensão fica lá no talo, as atuações são muito boas, e é uma rara sequência que faz jus ao original, né? Então eu vou dar 86 poltronas amarelas. Olha, minha gente, numa progressão aritmética com base 2. Eu vou seguir vocês aqui. O Rafinha deu 84, o Marcudo deu 86. Eu vou dar aqui 88 poltronas amarelas para excelente sequência de Um Lugar Silencioso, esse é parte 2 aqui. Bom, gente, o Krasinski não é um diretor de gênero, né? Muito menos de filme de terror. Mas acho que ele está fazendo muito melhor aí que outros diretores do gênero. E sobre essa galera aí que tá achando, né, um filme muito parecido com o primeiro, McDonald's faz o mesmo Big Mac há décadas e ninguém reclama. Então, vamos nessa, porque esse filme aqui tem pelo menos 90 poltronas amarelas. Muito bom, minha gente. Ficamos aqui com a média de 87 poltronas amarelas para Um Lugar Silencioso, parte 2. Muito bem, minha gente, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir ao cinema seguindo todos os protocolos de segurança para assistir A Quiet Place parte 2. Conta aí, Marcudo. Olha, eu recomendo pela personagem da filha, da Millie Simmons, que faz um baita trabalho e coloca a gente dentro do filme. Ah, gente, os primeiros 15 minutos ali, né, já fazem valer o filme inteirinho. Gente, eu recomendo pelo silêncio. Como é bom trabalhar o silêncio, principalmente nos tempos de hoje, vale muito a pena. Eu recomendo para quem gosta de ver entrosamento entre personagens distintos. As cenas entre a Regan Abbott e o Emmett são muito bacanas, é muito legal ver esse tipo de cena, super bem produzida, bem dirigida e que, melhor de tudo, encaixa no filme. Recomendo demais. E é isso aí, molecada. Olha, lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí. Lavando a sua louça de cerâmica chinesa, como faz o Rafa, praticando Mahamudra nas praças de Floripa, como faz o Cunha, ou se preparando para naninha de pijaminha e pantufa de monstro, como faz o nosso Marcudo. Obrigado, criançada. Obrigado, Sancinha. Obrigado, Cunha. Obrigado, Marcudo. Um beijo, até a próxima. Valeu, meus queridos. Até a próxima and enjoy the silence. Isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Vou falar baixinho aqui para não atiçar os monstros dos podcasts, molecada. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!